Hoje nós vamos fazer a nossa sexta aula de perspectiva. Hoje nós vamos conhecer algumas figuras geométricas que são muito úteis para o desenhista, para que possa desenhar com mais facilidade. Se o nosso vídeo está te ajudando de alguma forma, se você está aprendendo com o nosso vídeo, eu peço a vocês, por favor, que também nos ajude, que possa compartilhar o nosso vídeo. Clique no botão aqui embaixo, compartilhar vídeo, e também curta o nosso vídeo e dê um like. Faça isso que você estará nos ajudando e muito. Outra coisa também que eu peço é para você que ainda não baixou o nosso e-book sobre perspectiva, que você possa baixar o seu. Está aí na descrição, logo abaixo, baixar e-book, você vai ser direcionado para o site e você baixa seu e-book gratuito. Você que já está fazendo as nossas aulas, já tem algum tempo, está acompanhando aí os vídeos, presta atenção. Eu vou enviar para você um novo e-book, na verdade é esse mesmo aqui, só que ele mais completo do que o que você já baixou. Você não precisa baixar de novo pelo link aqui abaixo, eu vou enviar para o seu e-mail, porque se você se cadastrou lá, eu tenho seu e-mail aqui. Então vocês vão estar recebendo um e-book agora com muito mais páginas para que você possa acompanhar com mais facilidade os exercícios. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os planos geométricos. Triângulo, quadrado, retângulo, losango e vai por aí afora. Embora a aula seja bastante técnica, você não precisa se preocupar. O que você precisa se preocupar é em aprender a desenhar esses sólidos corretamente. Não precisa esquentar a cabeça com nome, com mais nada. Se você aprender a desenhá-los, é o suficiente. Então vamos para a aula? Então, pessoal, nessa aula nós vamos ver um pouco sobre os planos e as figuras geométricas. Perspectiva. Essa técnica foi desenvolvida por arquitetos e pintores no período do Renascimento. Vocês podem acompanhar aí no e-book de vocês. Podemos citar o arquiteto Leon Battista Albert e o pintor Leonardo da Vinci, as feras da época. Nós temos aqui na figura 1 o exemplo de uma linha vertical. Linha reta em posição vertical. Do ponto A ao B. Se a gente for desenhar essa figura aqui, o elemento principal é justamente uma linha reta, que é essa aqui, ó, na posição vertical. Ainda falando sobre linha reta, como o próprio nome diz, é uma linha que caminha sempre na mesma direção. Aqui nós temos uma linha reta em posição horizontal. Nós podemos ter linhas retas vertical, horizontal, paralela, transversal e assim por diante. Aqui na figura 4, nós temos como exemplo essas linhas aqui, ó, que convergem para um ponto de fuga. Essas linhas são chamadas de linhas fugantes. Quando duas linhas ou mais caminham, mantendo sempre a mesma distância, são chamadas de paralelas. Os trilhos, por exemplo. Aqui, embora pareça que o trilho vai afunilando, mas é por causa da perspectiva. Mas a realidade dele é sempre a mesma distância. Ou seja, se a gente for acompanhar uma linha de trilho aqui, ela vai ter sempre a mesma distância. Paralela, paralela, paralela e assim por diante. Vai ser sempre paralela. Pode ser reta, como eu já disse. Desde que esteja caminhando lado a lado, são linhas paralelas. Isso é importante porque quando a gente for fazer o desenho, você já sabe o que é uma linha paralela. O desenho de perspectiva ele vai muito mais além do que o que o desenhista faz, né? Tem estudos que precisam estudar bem mais perspectiva. No nosso caso aqui, nós vamos estudar o essencial para o desenhista e para o pintor. Não é uma perspectiva avançada. Planos geométricos. Nós temos aqui, por exemplo, um retângulo. O retângulo é uma figura plana formada por 4 lados quadriláteros. É 1, 2, 3, 4 lados.
Aqui na figura 6 nós temos o losango. Losango é uma figura do ramo da geometria, um polígono quadrilátero, 4 lados, que tem todos os lados iguais e 2 ângulos agudos e 2 obtusos. Esses são os ângulos. O quadrado. Trata-se de uma figura geométrica plana, poligonal e convexa que possui 4 lados iguais. Ou seja, 1, 2, 3, 4 lados iguais. Figura 8. O círculo. Figura plana cuja periferia, circunferência, está toda igual distância do seu centro. Está toda a igual distância do seu centro. É isso aqui, ó. Se a gente pegar o centro, para qualquer lado que você convergir aqui, vai ter sempre a mesma distância. Figura 9, os triângulos. O triângulo apresenta 3 lados que podem assumir tamanhos diferentes, modificando assim a sua aparência. Então nós temos esse exemplo, né, que ele tem uma forma, esse aqui tem outra forma e esse aqui tem outra forma. E quanto mais for mexendo, vai mudando as formas. É muito usado nos esquadros, né, a forma triangular. Na figura 10, nós temos os polígonos. Um polígono de 5 lados, chamado de pentágono. O de 6 lados, hexágono. 8, octógono. E aqui tem uma tabelinha com mais algumas referências. O pentágono, hexágono, heptágono, octágono, eneágono, decágono e vai por aí afora. Políedros ou sólidos geométricos. Nós temos aqui na figura 11, né, a figura de um cubo transparente. Nós podemos ver aqui a face, uma aresta, a gente vai ver melhor aí mais para frente. E o vértice, que são esses pontos aqui. E temos aqui o cubo sem ser transparente. É um objeto tridimensional. As faces são formadas por polígonos regulares e congruentes. No caso do cubo, o polígono regular é o quadrado. Os vértices possuem 3 arestas, cada um. Apresentam ângulos congruentes, isso é, com a mesma medida. Paralelepípedo. É um sólido formado por planos retangulares e um plano quadrado. Nós temos ele também aqui em vista transparente e em vista sólida. O cone, formado por 2 planos, um lateral e um circular. Lembra um triângulo, só que ele é arredondado embaixo. Prisma, formado por um polígono, que é aquele que a gente viu, nesse caso aqui é um de 5 lados. Tem 5 faces laterais ou mais. Temos também transparente e sólido. Cilindro. Corpo roliço de diâmetro igual em todo o seu comprimento. Qualquer peça de forma cilíndrica. Temos também ele transparente e ele sólido aqui. Círculo e circunferência. Todos os pontos da circunferência têm a mesma distância ao centro. É o que a gente comentou agora há pouco. É a evolução natural do círculo. Então, se nós temos um círculo e passamos ele aqui para uma esfera. O que transforma o círculo numa esfera é o volume. Luz e sombra. Aqui nós temos alguns exemplos de alguns desenhos usados aqui com a geometria. A pirâmide. Uma pirâmide é o conjunto de segmentos de reta cujas extremidades são um polígono e um ponto fora do plano que contém esse polígono. Esse aqui seria o ponto e o polígono aqui é a base.
Tronco de pirâmide é a parte restante depois de efetuar um corte. No caso, um corte na pirâmide. Aí sobraria esse tronco aqui. Essa ponta estaria fora. Como se cortasse ela aqui. Agora, relacionamento entre os objetos. Figura 21. A gente aqui tem uma esfera, como eu disse, e ela já com volume, já tem o formato, por exemplo, de uma laranja. Como você pode colocar aqui ó, só o cabinho, ó. Aí a gente teria aí facilmente uma laranja. Tronco de cone, figura 20. Eu esqueci de falar aqui. Pulei aqui, mas não tem problema, a gente volta aqui. Tronco de cone. É a mesma coisa da pirâmide, só que aqui do cone. O cone cortado, né, sobraria essa parte aqui, chamada de tronco de cone. Vamos ver agora a figura 22. Paralelepípedo. Olha como, por exemplo, um livro pode ser usado através de um paralelepípedo. Você desenha facilmente um livro. Aqui nós temos uma taça. Nós temos aqui nós usamos um retângulo, um cilindro e uma pirâmide. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Vamos ver aí a parte de cima da taça. Se a gente tem aqui, por exemplo, o retângulo, a gente observa aqui, ó, tá bem no cantinho aqui e bem no cantinho. Então o que a gente faz? A gente marca aqui e a gente marca aqui. Nota que aqui no meio passa mais rente um pouquinho, ó, das laterais. E depois ela se decide mais aqui no centro da base, da base do retângulo. E nós temos lá que ela vai morrer mais ou menos aqui assim. Então a gente vai ligar os pontos, ó. Daqui para baixo, a gente teria lá o nosso cilindro. A gente vê que o lugar de pegar na taça aqui não é completamente reto, né, igual está aqui. Então a gente faz a mesma coisa, a gente vê que ele no meio está mais arredondado. Ó. Então a gente vem aqui, faz isso aqui, e por fim depois a nossa figura, que é o nosso cone. E aqui a gente trabalharia, né, o formato da taça aqui, ó. Deixa eu dar uma reforçada aqui para ficar mais fácil de ver. Ficou meio fora aí, né, mas não tem problema não. Eu vou reforçar aqui agora, vocês vão entender. Ó, a gente aproveitou aqui, ó, o quadrado. E aqui dentro do cilindro, a gente fez o cabinho da taça. E aqui dentro do tronco de pirâmide, a gente fez aqui a elipse que precisaria ir para a taça. Ok, até aqui. Que teria o líquido, né? Aí cabe a você, se quer colocar o líquido em perspectiva. Porque aqui ele está reto. Nesse caso aqui o líquido está retinho. Mas aqui você põe aqui uma elipse aqui dentro também e você tem aí o líquido em perspectiva.